8h14, o Silvestre já está na linha, e a gente vai começar a bater o papo aqui a respeito do que continua acontecendo, o desdobramento aqui desse domingo em Brasília. Bom dia, Silvestre, seja bem-vindo ao Programa Livre dessa terça-feira, amigo. Silvestre, a pergunta que eu faço para você é o seguinte: está havendo uma polêmica a respeito da decisão do Alexandre de Moraes de mandar afastar o Ibanez, certo? Como é que você está vendo isso aí? Como é que está repercutindo aí essa situação? Porque a intervenção todo mundo diz que é ok, mas tirar o Ibanez do cargo foi precipitação do Alexandre de Moraes. Novamente, o Alexandre está na bola, é a bola da vez. Bom dia. Olá, Santana. Olá, ouvintes. Bom, pode ser que teve uma reação negativa aí, porque, veja bem, não tinha motivos consistentes e nenhuma prova de que houve uma omissão do Ibanez. O que houve foi uma negligência. Omissão é diferente de negligência. Negligência é uma má avaliação de uma ação. O Ibanez tirou férias e tal, vou viajar, e ignorou que tinha um movimento, ele tinha essas informações. E delegou isso para os seus chefes de gabinete, o secretário de governo, olhar, monitorar isso e saiu. Esse é o ponto. Não era motivo para ser afastado. Esse é um ponto. O outro, o meio político dentro do Congresso está interpretando que é aquela velha frase de Maquiavel: quer conhecer um homem, dê-lhe poder. Então, eles estão achando que o Alexandre de Moraes já ultrapassou assim, a barreira do som em termos de poder, porque ele afastou um governador legitimamente eleito. Se abre um precedente desse, ele pode decretar o afastamento de qualquer governador de acordo com os interesses o Congresso está interpretando isso como se fosse interesse do PT influenciando o PT de Brasília, que perdeu a eleição, influenciando o judiciário, influenciando Lula e outros, que tanto foi a comissão que foi uma comissão que foi no Alexandre pedindo uma solução, que o pedido do PT, do Lula, foi só para a segurança pública. O Alexandre resolveu ser mais realista do que o rei e afastar o governador. Resultado, gerou uma insegurança política que pode dar problema para o Alexandre de Moraes lá na frente. Principalmente, lembre-se que o Senado é que tem a condução de julgar os ministros da Suprema Corte. E a maioria é bolsonarista. Se começar essa caça às bruxas, que pela primeira vez na história do país, depois da redemocratização, nunca tanta gente foi tão preso. Já estão falando em condenar a gente há 30 anos. Gente, tem pessoas ali que estavam naquela tuba, que são, como diz você, a tia do Zap, que estavam lá, nem sabia o que o diabo estava acontecendo. Claro que os caras que depredaram têm que ser punidos. Repito, tem que ser punido, porque não se... É a coisa mais... É uma barbárie. Como é que você depreda um símbolo de poder que não tem nada a ver? É uma coisa... É a história. A nossa história está ali dentro. A nossa história, nossa cultura está ali dentro daquelas instituições. Como é que você destrói isso? É uma barbárie. Então, essa tuba tem que ser contida. Agora, ser de direita não significa que
É bandido porque a esquerda assumiu o poder. E o Lula cometeu um erro gravíssimo ontem, no ponto de vista político, ao reunir e dizer para os governadores que quem ganhou foi o PT. Não, não, não. Uma coligação, uma frente ajudou o PT a chegar no poder. E isso deixou muitos governadores assustados. Todos vão apoiar a punição, todos estão contra, que é natural que seja contra essa barbárie, essa estupidez que esses bolsonaristas cometeram, todos são contra, todos, unânime, isso é pacífico. Agora, isso não significa que a popularidade do Lula vai aumentar, ao contrário, a intervenção, o afastamento do Ibanez, rapaz, calou fundo na alma de quem faz política. Porque a partir desse precedente, todo mundo falou assim, qualquer hora o Alexandre pode afastar qualquer um. Essa é a questão, amigo. Essa é a questão política. A hora que você ligou, eu estava conversando exatamente com um deputado, eu estava no telefone conversando com um deputado. O que está em discussão nos bastidores é isso. Até que ponto até onde o Alexandre de Moraes vai chegar? Porque isso é atribuição da política, não é do judiciário. Então, assim, o Lula foi lá, foi no judiciário, atravessou, foi lá no judiciário, pedir para ter uma intervenção na segurança pública. Por quê? Porque um bolsonarista nomeado pelo o Ibanez, que nem estava aí, o cara foi nomeado, nem tinha tomado posse, estava nos Estados Unidos, supostamente negligenciou. Claro que teve um ato político por trás disso. E esse ato político foi endossado pela justiça, que tem a obrigação de preservar o equilíbrio entre poderes e entre os entes federativos e, acima de tudo, a Constituição. Então, é por isso que está gerando essa polêmica. Obviamente que o MDB, que sobrou do MDB hoje, está na coluna xadrez de hoje. O que sobrou do MDB é Jado Barbalho, Renan Calheiros, Eunício Oliveira e Simone Tebet. Esses 4 são lulista de carteirinha. É o que restou do MDB, porque o outro MDB não existe. Então, coube ao MDB, que não morre. Tem gente dentro do MDB, do diretório, em Brasília, que não morre de amores pelo Ibanez. Mas com coragem e determinação disso, olha, não dá para afastar um governador 90 dias. Qual foi o crime que ele cometeu? Omissão, não sei o quê. Por quê? Porque por trás disso o PT quer uma nova eleição e, obviamente, dentro dessa comoção, tem chance de voltar ao poder no Distrito Federal. É isso que está por trás. Bom, mesmo com o afastamento do Ibanez, mesmo se ele for afastado, e quem afasta ele definitivamente seria a Câmara Legislativa, aí não é mais o Judiciário, ele tem que ser passado pela Câmara, quem assumiria seria a Celina. Aí não tem como. É como foi feito lá no Rio, quando saiu o Pezão, o Garotinho, esse negócio todo. Quem assume é o vice. Não, a ideia tem luas pretas aí em volta do Lula que quer caçar a chapa toda. Não, aí é delírio, aquele negócio, é delírio. Né? Bom, aí na tua coluna de hoje, você diz que também a insensatez do político do Ibanez pode custar um mandato. Por quê? Porque o Ibanez é o seguinte, o Ibanez é um outsider, é o último, assim como o João Dória, o outro não é um político profissional. Então, eles acham que a política é uma arte, é uma engenharia que o sujeito tem que estar pensando. O Ibanez simplesmente achou que delegasse alguma coisa ali, ele exibiria de responsabilidade.
Qual a insensatez dele? Pô, mas ele é sabia advogado esperto. que o Anderson é bolsonarista. O Ibanez flertou o tempo todo com o Bolsonaro. Uma hora falava, não, Bolsonaro e tal. Ficou aquele negócio, nunca tomou uma posição, ou não tomou posição nenhuma. Ou ficasse neutro, não. Ele simplesmente, depois que o Lula ganhou, tentou flertar com o Lula, mas ao mesmo tempo já tinha um compromisso com um bolsonarista, que era o Anderson, que ele indicou junto ao Bolsonaro para o Ministério da Justiça e com o compromisso de que voltaria ele para a segurança pública. Aí, obviamente, o PT de Brasília pressionou o PT nacional, falou, não, esse cara é bolsonarista, como é que ele vai ficar na segurança? Então, o trem começou lá atrás. Por isso que eles estão querendo afastar o Ibanez definitivo. Por isso que houve, a ação foi política, ela não foi... o judiciário tomou uma ação política. Porque, no ponto de vista de fundamento jurídico, não tem nada. O único erro do Ibanez, a insensatez dele, foi insistir em manter o Anderson como secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. O que é o simbolismo do Distrito Federal? Que alegadamente o Alexandre Moraes endossou. É que o Distrito Federal, acima de tudo, é uma área de segurança, porque os 3 poderes estão baseados lá, a sede dos poderes são no Distrito Federal. Então, a segurança pública ali, ela tem uma responsabilidade redobrada para cuidar desses poderes. E colocou um sujeito que é contra, teoricamente, seria contra esses poderes. Aí, sim, foi a insensatez política de Ibanez Rocha. É isso que aconteceu. Bom, amanhã a gente vai trazer, vou trazer o senhor Nilson, que é advogado aqui da OAB, e o senhor Nilson vai falar um pouco a respeito da constitucionalidade desse afastamento do Ibanez, que eu ouvi alguns ouvi, né? Não vi, ouvi alguns juristas, uns a favor e outro contra, entendeu? A polêmica agora é, como sempre, em cima do Alexandre de Moraes, tá? O resto, o pessoal, ninguém contesta, tá? Quantas as tias do Zap e tal, eu estava vendo aquela coisa ontem, a entrevista do Flávio Dino, dizendo que cada um vai ser responsabilizado, pô, a pena máxima do pessoal, no máximo, é 12 anos. É no máximo 12 anos, se não, chegar. Estão falando não, mas... os caras que depredaram lá estão falando até em condenação de 30 anos. Não tem. Você sabe, o Brasil não, pô, o cara que mata aí, pega 450, depois fica 2 anos, vai embora, pô, como é que isso aí vai acontecer? Mas a ação política, você não sabe, você não sabe, esse pessoal de esquerda, você não sabe o tanto que eles caçam, manipulam, rapaz, você não tem ideia. O problema aqui é que negócio, a gente ainda está na situação de campanha, né? Aí ninguém ainda desceu ainda do palanque, está todo mundo na campanha, tá? O pessoal do Bolsonaro acusa que não foram eles, todo mundo é santo, tá? Que foram os petistas que depredaram lá os prédios, aquele negócio todo, tal. Por outro lado, o pessoal querem, da petista, a esquerda, querem a cabeça até do Bolsonaro. O Bolsonaro já se internou lá, ficou doente de repente novamente lá em Orlando, entendeu? Então. O hospital desmentiu, disse que ele não está internado. Para você ver, entendeu? Então, ainda estamos no palanque. Vamos ver quando é que a gente vai descer do palanque, entendeu? Bom, de qualquer maneira, ontem também naquela coisa foi de uma forma ou de outra, o Lula também teve um troféu. Ele botou os 27 governadores, inclusive, que eram bolsonaristas, como o pessoal lá, o Jorginho lá de Santa Catarina, o Tarcísio de São Paulo, todo mundo veio. Fizeram beicinho. O Ratinho Júnior, entendeu? Fizeram beicinho, falaram que não vinha, no final todo mundo veio. Bom, Silvestre, a ideia é. Você sempre falou o seguinte. Mas, repito,
espera aí, eu repito, isso não significa que a popularidade do Lula vai aumentar. Não, mas Pelo a contrário. popularidade não é na classe política, a popularidade é no povo, né? Vamos ver como é que vai a reação do povo. De uma maneira geral, ninguém ficou satisfeito com a situação do bolsonarista. Foi um tiro, não foi nem no pé, foi um canhão na cabeça, tá? Essa situação. Enquanto o pessoal estava brincando lá no cercadinho, estava brincando lá no QG, fazendo churrasco, aquele negócio todo, ninguém estava esquentando a cabeça, tá? Mas quando ele começou, quando radicalizou daquela forma, tá? Aí, quer dizer, a sensação popular do povo ficou contra. Inclusive, quem é bolsonarista e não participou daquilo. Diz, não, isso aí não é nosso. Tá? Então, agora, o que eu estava vendo também nas redes sociais, que tem um vídeo, você lá pulando, em cima do Congresso, não sei o que e tal, e depois fazendo outro vídeo dizendo, não fiz nada disso não, nunca fiz nada não, eu sou santo, a gente aqui está passando fome, não sabe para onde vai, chorando. Quem está ganhando dinheiro pra caramba, bicho, é advogado. Para você começar a defender o cara, é 1.000 conto a cabeça. Então, advogado agora está deitando e enrolando ali na sede da Polícia Federal, entendeu? É 1.000 conto para começar a brincadeira, para ver se você começa a sair dessa encrenca. O que você acha? Sempre tem uns perdem, outros ganham, né? É a velha máxima. A velha máxima. Agora, só para fazer uma observação aí, a vantagem não é, eu entendo que a vantagem não é o Lula. A vantagem é o seguinte, o bolsonarismo, de uma certa forma, a direita descola definitivamente do bolsonarismo. Ixi. Esse é um fenômeno que vai acontecer. Porque a direita não tem mais vergonha de dizer que é direita. Porque antes você era demonizado, hoje não. Então, eu repito que, de uma certa forma, o bolsonarismo ficou isolado a partir desse episódio. Então, qualquer manifestação aí, e o próprio Bolsonaro, ele foi soterrado como liderança. Eu não vejo chance do Bolsonaro voltar. Nenhuma. Ele vai continuar tendo esse grupelho aí pequeno, que não representa o eleitorado, 110 milhões de eleitores brasileiros. Vai ser um PCO da vida? Ele vai ficar aí com esse grupinho dele aí, 5% aí desses extremistas e desses porra louca, desses generais de pijama que se cercou em volta dele. Vão ficar aí e só. Porque a direita vai para outros caras. Tem o Zema que está aí, que é direita. Tem o Tarcísio, é direita. Tem outros personagens surgindo aí. O Mourão, por exemplo, está se firmando como uma liderança de direita. Tarcísio. Então vai ter o protagonismo vai ser no campo político. Não vai ser essas porra louquices. Então o Bolsonaro, no meu entendimento, ele vai ser isolado durante esses 4 anos, acabou. Esse bolsonarismo vai ser reduzido a pó de drac. Vai ficar aí, nem rede social mais vai lembrar dele. Uma razão muito simples, porque o outro você pega, por exemplo, o Zema, um Tarcísio, esse pessoal todo, eles vão simplesmente ocupar esse vazio aí. Não existe vazio em política. Então, abriu espaço, o Bolsonaro abriu espaço, foi embora, acabou, meu chapa. Porque se ele tivesse aqui, tudo bem, mas ele não está. Ele não está. O Renan, os porra louca, eu quero ver se o Supremo tem coragem de pedir a extradição dele igual o Renan pediu. O Dino falou que não tem. O Dino já falou que não tem. Juridicamente, por enquanto, não tem como pedir extradição, porque ele não está condenado em nada aqui. Até agora. Não é condenado, não tem julgamento, nada, não tem. O Dino falou ontem. Agora, eles vão condená-lo aí, mas isso aí. Vai iniciar o processo, né? Mas aí, os repórteres fizeram essa pergunta para o Flávio Dino. Ele falou: não,
não tem como extraditar. Agora, se os Estados Unidos mandar ele embora, é outro problema deles. Agora, a gente não tem como pedir extradição, ao contrário de outros que já foram pedidos, que é o caso daquele babaca lá do Alan, não sei das quantas lá, ele falou, alguns a gente já pediu extradição, e já tem processo e foram condenados. Agora, Só que os Estados Unidos não querem extraditar o Alan porque acha que ele é uma vítima política de perseguição. Entendeu? Por falar em perseguição, por exemplo, tem uma rapaziada aqui de Goiás que foi identificado, secretário de Águas Lindas. Você viu, rapaz? E aí? Coisa impressionante. E aí? Que povo doido. Como é que fica? Que povo doido. Não, mas os caras, meu Deus do céu, eu fico pensando lá de Né? Da CDL, coisa da CDL de Rio Verde, o empresário. Gente, é uns caras que eu vou te contar, parece que não tem o que fazer na vida, rapaz, não tem lógica. É um troço totalmente. Agora, eles prendeu todo mundo que estava lá. Gente que, por exemplo, o pessoal que estava em frente aos quartéis lá foram presos, estão presos. Mas muitos não estava. O direito de manifestação é legítimo. Não, mas aí é que negócio, está sendo separado o joio do trigo, entendeu? Os caras estão fazendo isso, estão separando o joio do trigo. Pegou todo mundo que estava ali e levou, certo? Agora, o que está vendo é o seguinte, está sendo identificado o pessoal que, pela própria rede social, os caras se delataram, entendeu? Tem uma menina aí que perdeu agora um cargo, beleza, acho que aqui no governo de Goiás, tá? Que... sim. Entendeu? Perdeu um cara comissionado, está desempregado e preso, para deixar de ser besta. Entendeu? Então, quis aparecer. Aí, o que estão fazendo, né, é exatamente pegando as imagens e vendo que os caras postaram na rede, tá? Tem lá, como é que é? Ex-prefeita lá ex-vice-prefeito, não sei, lá da Paraíba, sei lá. Umas porra louca lá. Tem gente de Minas. Tem todo mundo. Tá? Rio Grande do Sul. Até pessoal da coisa, capitão da Marinha, pessoal que trabalhou não sei de quê e tal. É todo mundo dançar, bicho. Tá? Mas. Aquele coronel que tá xingando. Pô. Xingou pra caramba. Ele já sabe que vai para casa mesmo, né? Ele já sabe que é de estar no pijama ali, o máximo que ele ganha é 30 dias sem fazer, mas em casa. Entendeu? Que não tem como prender, entendeu? Não muda nada para ele. Por isso que ele falou, tal, ele pode xingar à vontade, não vai ser mais promovido mesmo, e aí fica desse jeito. Agora me diz o seguinte, por que o Hilda sumiu? Rapaz, bolsonarismo foi eleito pelo bolsonarismo, sumiu. O homem simplesmente abriu o chão, caiu lá dentro, fechou. Ninguém sabe onde está, o que está fazendo, o mundo pegando fogo, ninguém sabe, nenhum repórter consegue falar com o Wilder Moraes. Assim, está sendo uma grande decepção política, que arrependido, tem muita gente arrependida porque votou no Wilder Moraes. Mas o que o pessoal quer que ele faça? Pô, aí não assumiu, não tomou posse. Não, mas ele como liderança política, ele tinha que ter evidência, olha, ou condenando, ou apoiando, ou não, olha, se o cara quer ter... Então, ele entrou nessa onda aí, segundo as más línguas estão dizendo, para cuidar dos negócios dele, fazer lobby. E é ruim. Então, de uma certa forma, é ruim, porque ele acaba ficando isolado, igual o Cajuru. Você quer um cara mais isolado do ponto de vista de senador do que o Cajuru? Ninguém dá importância do que ele fala. Mas ele falou algumas coisas ali, que eu estava vendo um vídeo dele aí falando, num programa aí, que ele descascou legal, entendeu? Falou, deu... É que negócio, ninguém dá chance para ele falar, mas quando ele fala, ele arrebenta, entendeu?
Então, é complicado. Agora, para a gente finalizar, entendeu? Você tem aí, a gente já falou praticamente quase tudo aqui da sua coluna, entendeu? É porque nós esgotamos um assunto hoje sobre o Eu Ibanez, vou, né? Eu aí, fiz a coluna a toda em coluna cima. era exatamente a respeito disso. E amanhã a gente vai trazer, já falei, né? Eu vou trazer o senhor Nilson aí para falar a respeito dessa situação aí, o que é que pode, o que é que não pode, porque tem muita coisa acontecendo e a gente vai ficar em cima, pautando em cima das coisas que acontecem, né? Você está falando aqui negócio de impeachment? Que história é essa do impeachment? Do Ibanez? É, Ué, o, quem já está pedindo isso aí? A Câmara? o pessoal na Câmara. Só que eles são 6, Ah, só tem 6 votos. A maioria toda é Ibanez, não tem nem chance de prosperar, mas eles vão pedir. Entraram já com o pedido lá, só que não passa. olha, vê o seguinte, a situação do Ibanez está muito semelhante, não é igual, tá? A do Ibson, lá do Rio, do Witzel, né? Ah, Que, não, co- o Witson. que começou Não, o desse. Witson é diferente, porque lá ele não tinha maioria na Assembleia Legislativa do Rio. Sim, mas aconteceu que na primeira, segunda ele conseguiu segurar, mas na última ele dançou, entendeu? Aqui Porque ele foi expulso do partido. é. É o que o MDB nacional quer fazer. Porque Aí, meu ele amigo, fica. abandonado, sem Porque botar. ele sendo, se o diretor nacional expulsá-lo, Acabou. ele fica vulnerável do ponto de vista partidário, porque não tem Exatamente. partido. Quem é que vai defendê-lo? Exatamente. Foi o que aconteceu com o Witzel, entendeu? E Então é isso que eles estão querendo fazer. tem muita gente Entendeu? que gosta do Ibanez, mas tem muita gente que não gosta, parceiro. Que não gosta. Entendeu? Isso é verdade. E, E ontem eu constatei isso não é? conversando com. Nossa, como tem gente que não gosta do Ibanez. Quer dizer, ele foi eleito, foi no primeiro turno, né? Foi eleito no primeiro turno e tal, Foi para ver não? tudo. Porque Foi. ele matou todos os candidatos dele, os adversários, ele arrebentou com todo mundo, entendeu? E Aí ele, tá esses perdedores estão todos contra ele. exatamente, entendeu? Aqui, né, é que você sempre fala, o serpentário não perdoa, pô. Entendeu? Não, Então, não. inclusive até a Flávia, né? A Flávia largou ele, né? Foi ele lá, abandonou, a Flávia. Largou, tá um posto de mágoa. Então, e aí Flávia significa quem? Arruda. Uhum. Arruda, inclusive eles deixaram o PL, saíram do. Então, aí tem, do outro lado, Paulo Otávio também está satisfeito? O Paulo Isalci, Otávio é um negociante, né? Isalci, Ele é próximo ao Lula, aí então é um cara que sabe sobreviver aí nesse serpentário. Isalci, Exalci, tá babando. esse é declarado o adversário do Ibanez. Então, tá Se babando. puder, Né? se ele puder, ele derruba. Aí tem, do outro lado, O Regufe, tem o Rebufe, tem aí a Paula Belmonte, aí tem uma porção de gente. a favor? Uma porção de gente. O Fraga, por exemplo, não morde amores por ele. A Celina vai dar aquela de leão mesmo? Que Ó, a ontem ela Celina está andando defendeu. no fio de navalha. Ela Ela, não pode desagradar nem o governo federal e nem o Ibanez que volta. Porque se ela pisar um pouquinho fora das quatro linhas. das 4 linhas, como diria o Bolsonaro, o Ibanez volta e liquida o futuro político dela. Então ela está andando assim no fio de navalha. Ontem ela defendeu lá na hora que ela falou, disse que não, que o Ibanez jamais concordaria com esses atos, ele foi enganado, não sei o quê Não, e mas tal. ela É discurso, tá né? certa. É discurso, entendeu? É a narrativa que ela tem que fazer tal para livrar. Ela foi orientada por. Eu não vou falar o nome dele no ar aqui, mas Bem eu orientada. conversei longamente com ele ontem. Ela tem um mentor político aí, intelectual,
que é fera pra caramba. Então. A hora que eu liguei para ele estava com ela. Então, tem muita informação de bastidor que eu não poderia publicar e vou ver como é que eu vou instrumentalizar isso aí na frente. Mas esse é o jogo. Ela tem que fingir que ela tem que fingir ali mimetizar o ambiente. Uma hora federal, outra hora do Ibanez. Porque senão ela compromete o futuro dela. Ou o Alexandre corta a cabeça também, né? Tem esse negócio que o Alexandre agora é o senhor dos anéis. Amigo. Silvestre, amanhã a gente vai trazer uma entrevista, depois eu te mando o card lá para você fazer do seu Nilson, e a gente vai bater coisa que, por o enquanto... Nilson é o advogado da OAB aqui de Brasília. Da seccional da OAB e de Valparaíso e Novo Gama, né? Exatamente. Entendeu? Ele é especialista em direito constitucional. Então, ele fez um artigo interessante que eu achei, que eu gostei, convidei ele, entendeu? Ele dizendo os motivos que, embora tenha argumentos como é que se diz, do Alexandre para condenar algumas coisas, mas constitucionalmente o Alexandre dançou porque, né, não tem respaldo na Constituição. Aí ele vai explicar essa contradição que é aquele negócio, é moral, mas é imoral ao mesmo tempo. Né? É moral, mas é ilegal. Entendeu? E aí é meio complicado. Amigo, um abraço, até amanhã. Até amanhã, fui. Tchau, tchau. 8h45. Tá? Acabamos de bater um papo com Silvestre, diretamente de Goiânia. E segue o programa Livre.